esportems.com.br. Fernando Blanc. Uma ótima noite para você, Thiago, os amigos ligados e tudo um pouco aqui na Rádio Sport MS e também na RWR. Nesta noite de quinta-feira, hoje 23 de abril, mais um dia aí de combate ao coronavírus. E eu venho trazer aqui informações importantes, Thiago, da Prefeitura, que teve uma ação muito interessante. Olha só, a Prefeitura vai monitorar casos suspeitos de coronavírus na 14 de julho. Em até 3 dias, técnicos da CESAL devem ir à rua convidar pedestres que queiram fazer o teste de detecção da doença. Quem estiver passando pela rua 14 de julho nos próximos dias pode ser selecionado para fazer os testes de detecção do novo coronavírus no organismo. A CESAL, Secretaria Municipal de Saúde, vai monitorar o trecho da rua que foi desinfectado na noite desta quarta-feira, 22, por pelo menos 3 dias. Após esse período, os técnicos irão a campo convidar os pedestres que queiram fazer o teste. Abre aspas. Se percebermos que houve muita concentração de casos suspeitos da doença nesta região, as equipes irão retornar para fazer uma nova descontaminação. Fecha aspas, para o prefeito Marquinhos Trade. Outras regiões que também devem ser monitoradas, Thiago e amigos, são do entorno do Mercadão Municipal e terminais do transporte coletivo, que também receberão higienização nos últimos dias. Abre aspas de novo para o prefeito. Essas primeiras áreas que estão recebendo essa higienização foram escolhidas através de um planejamento técnico que determinou esses trechos como maior circulação de pessoas. Essa é uma medida para fazer que o número da contaminação do novo coronavírus não evoluam, fecha aspas, completou Marcos Trade. Aí, Thiago, o prefeito Marcos Trade e a prefeitura tomando algumas ações aí para evitar a pandemia. E eu sou contra, viu, Thiago? Essa abertura de comércio, essa abertura de tudo, para mim tem que ser isolamento social, sair realmente se preciso, funcionar coisas realmente de emergências que não podem ficar fechado, trabalho essencial ou trabalhos essenciais. Mas tá aí a medida do prefeito municipal. Daqui a pouco eu volto falando de mais política nessa noite de quinta-feira. Tá bom, Thiago? Daqui a pouco eu volto. Fernando Blanc. Tudo bem, Thiago? Estou de volta. E agora eu vou falar sobre o ministro da Saúde, Nelson Teich. O ministro da Saúde deu a sua primeira coletiva ontem e ele promete plano de saída da quarentena e diz que recuará em caso de erro de cálculo. Nelson Teich, Thiago, disse que não é possível aplicar testes em massa no país e que o Brasil não pode sobreviver a 1 ano e meio parado. E lembrando, antes do seu Nelson Teich assumir o ministério, ele era a favor dos testes em massa e a favor do isolamento. Ele apresentou o general Eduardo Pazuello como número 2 da pasta. Como cria o Bolsonaro, né, Thiago? O ministro da Saúde, Thiago, Nelson Teich, informou nesta quarta-feira que o governo anunciará até a semana que vem um plano para as cidades e estados decidirem sobre a flexibilização do isolamento social contra a pandemia do coronavírus. Teich disse que serão consideradas as particularidades de cada lugar, bem como o avanço da doença em cada região, Thiago. Mas acrescentou que é impossível para um país sobreviver 1 ano ou 1 ano e meio parado. O afastamento social é uma medida natural e lógica no início, mas não pode ser aplicado sem um plano de saída, afirmou o ministro. Teich também anunciou que o general Eduardo Pazuello será o novo secretário executivo da Saúde, o número 2 da pasta. Depois de o Ministério registrar mais de 165 mortes por Covid-19, o total de óbitos chega a 2.906 óbitos e 45.757 casos confirmados no país.
Teixe afirmou que o Brasil é um dos países que tem a melhor performance em relação à Covid e que o número de pessoas infectadas é baixo se comparado com o total da população brasileira. O ministro citou que o Brasil tem 8,7% de taxa de mortos por cada 1 milhão de habitantes. Mas, pelos números oficiais mais recentes, Thiago, olha como esse ministro está mentindo pro povo, tá aí na onda do Bolsonaro. Essa taxa é de 13,7%. Ainda assim, o número é, como o Teixe diz, muitas vezes menor que o da Espanha ou que o dos Estados Unidos, 135 por milhão. Embora o ministro também tenha citado as taxas desses países de forma equivocada ou mentirosa. O ministro Thiago acredita que, mantendo-se as taxas atuais, o Brasil não atingirá a estimativa de 70% da população em contato com a doença. Prometeu recuar em caso de erro de cálculo. O monitoramento contínuo vai ter indicadores que dizem volta. Quando você conhece pouco alguma coisa, você não consegue prever o que vai acontecer. Então, tem que ser rápido bastante para fazer um diagnóstico e tomar atitude, disse o ministro. Aí, Thiago, tá aí a primeira coletiva do ministro, ainda não tem um plano, já deveria ter, vai apresentar daqui uma semana, mas ele tá mentindo para a população brasileira. A taxa não é de 8,7%, é de 13,7%. Mentir com os números dos Estados Unidos e da Espanha. Tá de brincadeira esse ministro. Ainda as falas dele, ainda nessa semana, então temos que tratar esse caso sério. Porra, o ministro que antes de assumir a pasta era a favor do isolamento e teste em massa, agora diz que isso não é o mais importante. Nós temos que parar de brincar de Brasil, né, Thiago? Daqui a pouco eu volto. Fernando Blanc. Bom, Thiago, volto com a minha última participação aqui hoje, de tudo um pouco. Thiago, falando desse episódio do dia 19, ridículo, dessas manifestações dos retardados, de uma classe média idiota, que não sabe o que é regime militar, não sabe o que é AI-5, vão pra rua pedindo pro povo trabalhar, classe média idiota, classe média que tem dinheiro, vai dentro do carro de máscara, pedir pro pobre subir no ônibus, aí o pobre pode ir pegar ônibus, o pobre pode ficar doente, e a classe média dentro do seu carro, idiota, reacionária, fica ofegante dentro do carro, não tá correndo, não tá a pé. É muito fácil pegar seu carro e ir na Marechal Teodoro, na Afonso Pena, na Avenida Paulista, né? Nas Asas Norte e Sul de Brasília, pedir pro pobre e trabalhar de ônibus no aglomeramento, onde pode pegar a doença e morrer. E, Thiago, dia 19 de abril, último domingo, foi cometido um crime, porque se deu apologia e pediu a volta do regime militar e a volta do AI-5. Para quem não sabe, o ato institucional número 5 de 68, ele fechou o Congresso, Supremo Tribunal Federal, cassou todos os direitos políticos e também o direito de ir e vir da população. Os direitos individuais de cada um da população brasileira foram suspensos no AI-5 de 68. Não poderia fazer grupinho nem de 2 pessoas que poderia estar contra o regime militar na época. Esses que defendem o direito de ir e vir, que vai pra rua com seus carros, ar-condicionado ligado, pedir pra o comércio abrir, pra acabar com o isolamento, gente ir e vir. Se tiver o AI-5, não vai poder sair de casa. É um imbecil que pede isso, o AI-5. Faltou aula de história no colégio. E o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, é um responsável, é um moleque. Vai lá, Thiago, e apoia o golpe militar com a população em cima de uma caçamba, em cima de uma carroceria de caminhonete. E aí, depois que fez a burrada, os militares chamam ele, puxam a orelha dele e no dia seguinte ele volta atrás. Aí, o senhor Augusto Aras, Procurador-Geral da República, o sumido Augusto Aras, o procurado Augusto Aras, que calado estava com a pressão da própria PGR, de membros da PGR, abre o inquérito investigativo de crime, com apologia e com a defesa do golpe militar do AI-5. Só que ele deixa o presidente fora, só que os responsáveis, que podem ser empresários e deputados da base do Bolsonaro. Só que, Thiago, tudo que eu listo
estudei tudo que eu fui verificar. Inclusive, o Supremo está discutindo isso. Se coloca o presidente também nesse inquérito. Por quê? Tiago, ele sabia o que estava acontecendo ali. Ele sabia o que ia se pedir ali. E ele foi lá e disse que não vai negociar. Que ele é a Constituição. O presidente da República é um servo da Constituição brasileira. Ele tem que cumprir a Constituição brasileira. E não está cumprindo. Ele mente pro povo. E pro povo dele. Pros seguidores. Domingo ele pede uma coisa. Segunda-feira ele volta atrás porque leva pressão. Pressão dos ministros militares que fazem parte do seu governo. O general Heleno teve que ir lá dizer que o Exército é guardião da Constituição Federal da democracia. O Exército é para servir o Estado e não o governo. Aí segunda-feira, com a cara mais lambida, ele defende a democracia. Ele é contra o fechamento de tudo. E aí, com a pressão que ele sofre de toda a sociedade civil organizada, de todas as alas, Bolsonaro, ele, Tiago, consegue fazer uma coisa: unir os antagonistas contra ele. Une todo mundo contra ele. Todo mundo que não se dá bem na política, na justiça, no caramba 4, se une contra ele. Consegue esse feito de unir os antagonistas contra ele. Porque ele fere a democracia. Ele testa a democracia. Até onde ele pode ir, Tiago. Mas água morna em pedra dura, tanto bate até que fura, uma hora, ninguém vai encher o saco do Bolsonaro, Tiago. O senhor Rodrigo Maia está com 4 pedidos de impeachment em sua mesa e não analisa. 2 advogados entraram com pedido de afastamento do Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal até que Maia analise os pedidos de impeachment. Onde vamos chegar? Onde vamos parar? Fontes que eu tenho do governo, Tiago, diz que os senadores e também os deputados e a bancada do Mato Grosso do Sul é a favor da adiação das eleições de 2020. E é a favor de pegar esse dinheiro, também do fundo constitucional, do fundo partidário, melhor dizendo, e todo esse dinheiro da eleição e do fundo partidário investir no combate ao coronavírus. E ele não quer. Caixa Econômica Federal falou que não vai mais depositar a segunda parcela, disse que não tem dinheiro. Tem sim, é mentira do senhor Rick Lorenzoni. Tem sim. Senhor Bolsonaro disse antes, durante, depois da campanha, que chega da velha política. Agora é tudo novo. Não negocia com ninguém para ter votos no Congresso, para ter apoio. Está negociando com PP, PL, PMDB e DEM para ganhar apoio. Já negociou o Banco do Nordeste pro Valdemar Costa Neto. Você sabe quem é esse cara? Quem não sabe, procure. Vai dar a pasta do Ministério do Trabalho para o PTB. A vigilância sanitária também para a área do Valdemar Costa Neto. Que governo era diferente? Por que agora não? E aí, ele posta uma carta ao presidente Toffoli, apaziguar, mas uma carta apócrifa, que nem foi ele que escreveu, Tiago. Não é assim, Tiago, que essas coisas tem que ser no oficial. Tem que ir lá, escrever uma carta, endereçar e mandar, e não é pegar uma carta e publicar na internet. Olha o que diz a carta. Aqueles que pedem intervenção militar, no artigo 142, antes devem decidir qual general ocupará a cadeira do capitão Jair Bolsonaro, diz o texto enviado pelo presidente ao ministro, que não é assinado. Não é assinada essa carta. Aqueles que pedem o AI-5 antes devem mostrar onde está na Constituição tal dispositivo. Prossegue a mensagem. No texto, há um estímulo a que as pessoas vão às ruas, mas não atacar a presidência, Supremo ou Congresso, e assim aquilo que pretende que seja mudado. Vá e vença, determina o texto, repassado por Bolsonaro. Essa carta, Tiago. Eu vou ler a carta na íntegra aqui, tá, Tiago? Aqueles que pedem intervenção militar, no artigo 142, antes deve decidir qual general ocupará a cadeira do capitão Jair Bolsonaro. Aqueles que pedem o AI-5 antes devem mostrar onde está na Constituição tal dispositivo. Toda manifestação é justa e garantida em nossa Constituição Federal. Portanto, vão para as ruas, mas tenham uma pauta real, objetiva, com foco na missão. Não ataquem presidência, Supremo, Congresso, mas aquilo que você julga que deve ser mudado. Exijam ações, cobrem votações, critiquem sentenças, vocês atingirão seus objetivos. O próprio presidente tem dito que deve lealdade ao povo, assim como as Forças Armadas. Unam esforços, o povo quer um Brasil diferente do que temos ainda. Mas, para isso,
deve escolher suas pautas e também suas armas democráticas. Suas armas democráticas. Dia 19, dia do Exército, o presidente bem disse, agora é o povo no poder. Mais do que o direito, vocês têm a obrigação de lutar pelo país de vocês. E conclui, contém com o seu presidente para fazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos manter a nossa democracia e garantir aquilo que há de mais sagrado para nós, que é a nossa liberdade. O seu presidente Jair Bolsonaro, o povo está no poder com o senhor, com Dilma, Temer, com Lula, com Henrique Cardoso, com Sarney, com Getúlio Vargas, com Juscelino Kubitschek, entre outros. Porque quem põe presidente lá é o povo. E não venha dizer que o senhor é fora do sistema, igual os seus seguidores afirmam que o Bolsonaro é fora do sistema, é contra o sistema. Se o Bolsonaro fosse fora do sistema, contra o sistema, ele não seria presidente da República. Fora do sistema é o Thiago. Fora do sistema é o Thiago, que não se mete em política. Fora do sistema é o Thiago. Mas quem é deputado federal tem que estar no sistema. O Bolsonaro ficou 27 anos no Congresso Nacional, não fez porra nenhuma. Não aprovou um projeto. E Bolsonaro defendeu e apoiou Lula. Quem quiser vai pesquisar nos arquivos da Câmara Federal. Cheguei a uma conclusão lógica. Esse mentiroso, esse falsário do Bolsonaro e contra o presidente Bolsonaro é e a favor da vida e da democracia. Por hoje é só. A gente se vê aí nos caminhos da informação. esportems.com.br